Amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para você. E falando sobre esse jogo que aconteceu aí no domingo, jogo que teve aí os gols em sequência, né? Que tivemos aí o jogo Juventude contra a equipe do Fluminense, o placar de 1-1, jogo que aconteceu lá no estádio Alfredo Jaconi. E com certeza que teve esse empate aí, né? Que aconteceu e a equipe gaúcha, né, saiu na frente, né, aos 9 minutos do segundo tempo, e aí depois, com o gol aos 12, o Fluminense empatou a partida lá no Alfredo Jaconi. O time do Fluminense, um resultado que tem aí depois dessa nona rodada, tivemos aí o Fluminense na sétima colocação com 14 pontos, e o time do Juventude ainda no Z4 com 8 pontos ganhos. Então a equipe do Fluminense teve essa perda de chance de estar no G6 do Campeonato Brasileiro. Então temos aí nessa chance que foi perdida pelo Tricolor. Mas vamos falar nesse jogo aqui para vocês observarem e principalmente é, verem os nossos comentários, principalmente aí falar, tabelar. Então vamos aí tabelar aqui nesse pós-jogo para você que está acompanhando. Mas antes disso, meus amigos, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho das notificações e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas, no YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã de todo sábado na rádio Nossa Senhora de Copacabana, o nosso programa ao vivo pelo YouTube do nosso programa, também pelo site rádio nsc.com e também pela Radiosnet e também acompanha pela Dial 98.7 FM para acompanhar de tudo que está acontecendo nos bastidores do futebol e também de outros esportes. Você que está acompanhando tudo para você ficar muito bem informado sobre as informações do seu clube do coração e também da seleção brasileira de futebol. Seleção brasileira de futebol, falando certinho para vocês. Vamos falar aqui, pessoal, falando aqui sobre a seleção, ou melhor, vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro. Falando. Então, meus amigos, vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro, falando aqui do Fluminense, que tivemos aí de um jogo que não foi de grandes, que não teve grandes destaques, né? Pra gente falar aqui, porque o time do Fluminense é, teve no jogo um empate contra o Juventude, que teve uma reviravolta no final, né? Inclusive, e que tivemos aí 1-1 no placar, e os gols saíram no segundo tempo. O Batalha fez o gol aos 9, o Flentes, né? Com a ajuda do Flentes, inclusive, né? Para mandar para o fundo da rede, né? O Batalha. E o Hércules empatou 3 minutos depois, né? Uma jogada de infiltração na área, logo em sequência, e fez o gol aí para a equipe do time tricolor. Inclusive aí, meus amigos, e que o temos aí nas próximas partidas aí o time do Fluminense, inclusive, que tá jogando nesse momento o jogo contra a equipe do time da equipe, né, do time do Aparecidense lá no Mané Garrincha em Brasília, né, por ter ganho de 1-0 no primeiro jogo, tem a vantagem do empate para se classificar e teremos o clássico contra a equipe do Vasco na próxima semana, a partir das 18h30 no sábado, horário de Brasília, né? E o horário do jogo, repito, 18h30 no Maracanã. E o Juventude, que vai encarar contra a equipe do time do Bragantino, lá no Cícero de Souza Marques, lá no estádio do Bragantino, né? No estádio que está tendo jogos aí do Bragantino, o estádio na Pisão, o estádio na Bia Bigedid está em reformas, então está tendo jogos lá no Cícero de Souza Marques contra o Bragantino, né? O time do Juventude, o técnico Cláudio Tencati, né? Que vai jogar só na segunda-feira que vem, dia 26, às 8 horas da noite. Certo, pessoal? Vamos falar aqui do primeiro tempo de partida, porque tivemos aí o primeiro tempo de domínio do Fluminense, né? Domínio tricolor, né? Mesmo fora de casa, a equipe carioca foi quem criou mais oportunidades e melhores oportunidades, por exemplo, aos 16, com o Everaldo ficando com a sobra na meia-lua, girou, finalizou cruzado e o Gustavo desviou para escanteio. E logo na sequência, após a jogada de ensaiada, né, de escanteio, Everaldo cabeceou para o meio e Martinelli concluiu no travessão. E já na reta final, no primeiro tempo, né, o Serna cruzou na medida e Everaldo sozinho, fez o cabeceio ao lado do gol. E o Juventude ele só levou perigo em um erro do Fluminense, em uma saída errada, né, do Fábio, e o Alan Ruschel recuperou a bola e tocou para o Talhari, e o atacante tentou conclusão, mas
foi bloqueado pelo zagueiro Thiago Silva, né? E o chute do Thiago Silva, inclusive, né? Pra gente repetir. Mas no segundo tempo, tivemos aí de questão de 3 minutos e que a reviravolta aconteceu, porque começando numa partida e logo aos 3 minutos do segundo tempo, né? Em 10 do jogo, em que o Batalha fez o gol, né? Após a defesa afastar a cobrança de escanteio, o Batalha pegou na sobra, a sobra de bola e chutou forte, a bola desviou do Fuentes e morreu na rede do goleiro Fábio. Repito, 9 do segundo tempo, fazendo 1-0. E 3 minutos depois, o Hércules fez o gol, passou por cima dos adversários, tabelou com o Everaldo. Gustavo ainda defendeu parcialmente, mas o volante aí estava ligado na missão para finalizar de primeira no rebote e empatar. E 2 minutos depois, aí, tendo aí a situação, o volante Hércules quase virou com um belo chute fora da área, né? E o Gustavo defendeu. E aos 17, o Arias parou em Gustavo. E aos 31, o Giovani, na equipe do time do Juventude, né? Finalizou cruzado, quase acertou no canto do goleiro Fábio, né? E no final do jogo, aos 37, o lance que poderia ter mudado a reta final da partida por conta do lance que o Gabriel Tagliari aproveitou o erro do Fluminense, avançou livre para a área e antes, né, de adentrá-la, foi derrubado pelo Samuel Xavier, que já tinha ou melhor, recebeu o cartão vermelho, inclusive, né? E tendo aí, porém, o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro, foi chamado no VAR, percebeu no toque do Tagliari, né, no braço do jogador do time do Juventude, né, do braço do jogador do Juventude, e na disputa com o Thiago Silva, na origem da jogada. E nos acréscimos, as duas equipes tiveram as chances de vencer, né? Cada um teve a chance de vencer. O Juventude, por exemplo, com o Nenê, após uma boa jogada pela direita, após uma bela jogada pela direita, né? E que o time do Juventude perdeu essa jogada importantíssima por o gol, né? O Nenê fez uma bonita jogada, inclusive, né? Após a jogada pela direita, mas o chute saiu torto. Em seguida, o Paulo Baia soltou uma bomba em chute de canhota que o Gustavo espalmou para escanteio, né? Para o escanteio, mas de fato aí depois disso nada aconteceu e aí o empate que consolidou pelo placar de 1-1. Então a equipe do Fluminense vai jogar no clássico contra o Vasco de uma maneira importante, porque tivemos aí na Copa do Brasil, tivemos aí dos jogos aí importantes, o Vasco precisando vencer, né, para retomar essa situação do Campeonato Brasileiro com vitórias, né? Claro que nós vamos estar conferindo o time do Vasco, que vem com uma moral depois, de eliminar a equipe do Operário, que nós vamos estar comentando do pós-jogo aí daqui a pouquinho, né? Que teremos aí o nosso pós-jogo entre Vasco e Operário. Enfim, o time do Fluminense, né, empatando aí, né? Mas é importante, né? Porque clássico é clássico e vice-versa, né? Então o time do Fluminense vai encarar contra o Vasco na 10ª rodada no sábado, às 18h30, horário de Brasília, e depois teremos o jogo aí, né? E temos aí o jogo agora contra a equipe da Aparecidense lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, né? Então temos aí esse jogo aí que está acontecendo agora, que nós vamos estar comentando aí depois, tá bom? Nesse pós-jogo aí entre Fluminense e Aparecidense. E o time do Juventude, que vai ter essa semana para trabalhar com o técnico Cláudio Tencati, vai voltar a campo contra a equipe do time do Bragantino às 8 da noite, lá no estádio Cícero de Souza Marques. Tá certo, pessoal? Então vamos ver o que vai acontecer com o Tricolor Carioca no Campeonato Nacional. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo para vocês aqui do Conversas Torcedor. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e, é claro, deixe aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, 6 da tarde, toda terça e quinta, temos aí o nosso canal do YouTube, do Conversa de Torcedor Notícias. Também às 11 da manhã, temos aí o nosso programa ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Também acompanhando pelo site radionsc.com, também pela Rádiosnet e pelo YouTube do Conversa de Torcedor, com muitas informações do seu clube do coração em primeiro lugar para você. E ainda na seleção brasileira, é claro, com muitas informações também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Felicidades e até a próxima. Valeu, galera.